Para poder mostrar para você o que é definitivamente esse momento de inércia, nós vamos precisar trabalhar primeiramente com a energia cinética rotacional. Tratando os discos como partículas, após a colisão, a energia cinética do disco C, que é o disco preto nessa animação, que vai se mover com o movimento circular, será constante e igual a meio da sua massa vezes a sua velocidade ao quadrado. Vamos fazer aqui uma simulação primeiramente. A velocidade do disco vermelho é de menos 5 metros por segundo. Menos 5 porque ele se move contrário ao meu eixo de referência. O disco preto está em repouso e fixo em relação ao eixo de rotação por um fio. Então vamos ver aqui para um raio de trajetória de 5 metros, qual será a velocidade final do disco preto após a colisão e a rapidez angular do disco preto. Então essa simulação me mostrou o seguinte, que após a colisão, como eu já havia dito nos slides anteriores, a velocidade do disco vermelho, que era menos 5, tornou-se zero. E a velocidade do disco preto, que era zero, tornou-se 5. Porque neste caso temos uma colisão elástica. Há simplesmente uma troca de velocidade, porque os discos preto e vermelho têm a mesma inércia. A rapidez angular do disco preto foi de 1 radiano por segundo. Então vejamos aqui se eu alterar o raio da trajetória do disco preto para 3 metros. Vejamos aqui a colisão elástica. A velocidade do disco vermelho ainda é menos 5 metros por segundo. A colisão, uma troca de velocidades, e o disco preto executa o seu movimento circular. Veja que a velocidade do disco preto ainda é 5 metros por segundo, porque eles colidiram elasticamente. Agora, a rapidez angular do disco preto nessa situação é maior. Por quê? Porque a rapidez angular é a razão entre a velocidade tangencial dividido pelo raio da trajetória. Como o raio da trajetória aqui é menor, a rapidez angular do disco preto será maior. Agora, como nós podemos calcular a energia cinética desse disco preto? Sabendo que é o produto da inércia vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A relação entre as velocidades tangencial e angular é esta daqui. V é igual a ômega-r. Então eu posso substituir V igual a ômega-r na expressão da energia cinética. E isto vai ser energia cinética de rotação. Então, meio de mv ao quadrado será igual a meio de m, r ômega ao quadrado, que será meio de m, r ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Define-se a inércia rotacional de uma partícula pela grandeza I com índice O, porque depende do eixo de rotação, que será igual ao produto da inércia do disco preto vezes o raio da trajetória ao quadrado, ou seja, vezes a distância da localização da massa ao eixo de rotação ao quadrado. No sistema internacional, a unidade da inércia rotacional é o quilograma metro ao quadrado. Quilograma da massa e o metro quadrado do raio ao quadrado. Sendo assim, eu posso escrever a energia cinética rotacional, ou energia cinética de rotação, pela expressão meio vezes a inércia rotacional vezes a rapidez angular ao quadrado. Obviamente, a unidade no sistema internacional da energia cinética de rotação deve ser o Joule, porque afinal de contas é uma energia. Então aqui já temos um paralelo também para o movimento de rotação e o movimento de translação. A energia cinética de translação vai estar para a energia cinética de rotação. O fator meio repete-se. Agora, a massa que é trabalhada no movimento de translação é substituída pelo seu paralelo na rotação, que é o momento de inércia ou inércia rotacional. E a velocidade de translação, ou a velocidade tangencial, será substituída pelo seu paralelo na rotação, que é a rapidez angular ao quadrado. Então veja que não é muito difícil associar ou lembrar da energia cinética de rotação. Basta fazer um paralelo entre as grandezas. Inércia está para inércia rotacional, assim como rapidez está para a rapidez angular. Podemos aplicar o conceito de inércia rotacional e também energia cinética rotacional a um sistema de partículas.
Suponha aqui um disco que possa girar em torno de um eixo de rotação, hastes de metal, e na ponta de cada haste de metal algumas massas, cujas massas são muito maiores que a massa da haste. Quando o sistema de partículas apenas rotaciona, a energia cinética é igual à energia cinética de rotação. Então, neste sistema aqui, que apenas rotaciona, a energia cinética total desse sistema será a energia cinética de rotação. Para cada partícula do sistema, e aqui eu estou me referindo às massas que estão nas extremidades das hastes, eu posso dizer que cada uma vai ter uma energia cinética aí, que será meio vezes a sua inércia, vezes a sua velocidade tangencial ao quadrado, onde a velocidade tangencial é igual a ômega, que é a rapidez angular em torno do eixo de rotação, vezes a distância dessa massa ao eixo de rotação, que representa aqui o raio da trajetória. Substituindo que VI igual a ômega RI na expressão da energia cinética, eu tenho o seguinte, que a energia cinética de cada massa será meio vezes a massa vezes RI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Veja que aqui eu não coloquei o subíndice I para a rapidez angular. Por quê? Porque como esse objeto aqui é rígido, todos os objetos giram com a mesma rapidez angular, com a mesma velocidade angular. Então, por isso que não há um índice I aqui para a rapidez angular. Ela é comum a todas as massas. Então, para todo o sistema, eu posso dizer o seguinte, que a energia cinética rotacional é a soma da energia cinética de cada uma das massas. Então, é o somatório de I igual a 1 até Nzinho. Que Nzinho é esse? É o número de massas, que nesse caso, nesse sistema, é igual a 4. Então, será meio, que multiplica MI, RI ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Veja que o ômega ao quadrado, ele pode sair do sinal de somatório, porque o somatório só vai somar sobre as grandezas que têm o índice I. A massa I e o raio I. É óbvio que nesse sistema, todas as massas estão à mesma distância do eixo de rotação. Mas essa expressão aqui é bem genérica. Por exemplo, eu poderia ter uma das massas a uma distância menor do eixo de rotação. Então é por isso que eu deixo o índice I para o raio. Agora, MI/RI ao quadrado é a inércia rotacional em relação ao centro de massa, em relação ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa do sistema, vezes ômega ao quadrado. Então, o momento de inércia em relação ao eixo que atravessa o centro de massa é o somatório do produto das massas vezes a posição dessas massas ao eixo de rotação, ou ao centro de massa, ao quadrado. Então, o momento de inércia, seja para uma partícula, seja para um sistema de partículas, sempre vai depender da inércia desse objeto, ou da inércia de cada partícula do sistema, e a distância dessa inércia ao eixo de rotação, que é medido pelo raio entre a massa e o eixo de rotação, ao quadrado.